Olá! E vamos iniciar o nosso vídeo número 3 dessa série de 5 encontros do tema pôster. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com um ícone do cinema contemporâneo, que é o Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, baseado na obra do Stephen King. Para esse exercício, nós vamos buscar na internet duas coisas. Uma foto do protagonista, que é o Jack Nicholson, e uma imagem do pôster do Iluminado. No caso, como a gente achou o pôster em inglês, vai ser The Shining. Colocando o pôster no Illustrator, nós já vamos trabalhar os elementos básicos. Então, colocou o pôster, a gente vai fazer essa camada, como uma base, abre uma camada nova e com conta-gotas você já acha a cor do pôster. Detalhe, o conta-gotas ele vai te dar um valor muito quebrado. Então procure arredondar os valores das cores. Então, por exemplo, se está 36,5, mude para 35. Se tiver 53,7, mude para 55 e assim em diante. Isso vai te dar uma memorização mais apurada em relação à cor que você escolheu. É importante anotar esses valores para outros trabalhos. Feito isso, vamos para a próxima camada e vamos trabalhar a questão das tipografias. O que eu quero nesse exercício? Que você tente entender qual é o tipo de tipografia que está nesse pôster. Então, por exemplo, nesse caso aqui, na primeira tipografia, que é o Coming Summer, nós temos uma tipografia que está considerada como extra light, e no modo itálico. Provavelmente você não vai achar exatamente essa tipografia. Então o que você vai fazer? Você vai escolher uma tipografia que é considerada universal, ou seja, com ausência de serifas, colocar no modo itálico e verificar. Aqui está mais light possível, ou seja, mais fina possível. E aí você trabalha ela de uma maneira proporcional. Essa aqui é a ideia, você tentar identificar o tipo da tipografia e não necessariamente a tipografia em si. Não importa se você sabe identificar uma Garamond ou uma Gil Sans. O que eu quero é que você tente identificar as características de uma Garamond e as características de uma Gil Sans. Acho que isso que é muito importante. Agora, vamos trabalhar o texto de baixo. O texto de baixo ele tem uma tipografia universal. Ela não é uma extra light, mas ela é light, Mas ela tem uma característica de ser condensada. Como é que eu sei que ela é condensada? Porque ela tem uma altura, aliás, uma altura que ela é desproporcional em relação à largura. A largura, geralmente, ela é bem menor do que a altura. Então, a gente vai usando essa característica. Agora, tomar um certo cuidado. Muitas vezes, quando a gente quer transformar a letra numa tipografia condensada, de maneira forçada, o que ocorre? A gente acaba deixando as letras tão juntas que a leitura ela acaba se perdendo um pouco. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Você tem que tentar dar espaçamento à tipografia, não pode deixar que ela fique muito junta, nem nada. Então isso aí já é um case de design e que você tem que tomar cuidado em relação ao box, que é contido ali no Illustrator, o box character, que você vai medindo o quê? O espaçamento das letras, ou seja, o kerning das letras, ok? Então veja que aqui ficou muito grudado e aí não funciona. Qual é a solução? Minha sugestão é o seguinte, usar o raciocínio de uma tipografia condensada. Então o que eu faço? Diminuo o tamanho proporcional da fonte, diminuo e aumento a altura dela. Esse não é o raciocínio de uma tipografia condensada? Então, por que não aplicar
e tentar entender como que é a construção da mesma, né? Então, fiz isso daí no Illustrator. O que é muito interessante é o seguinte, que essa construção manual que eu acabei de fazer, ela se mantém se eu continuar a fazer a digitação. O Illustrator, ele mantém a memória das ações que você fez em relação a uma tipografia. Isso é muito interessante, né? Claro, enquanto o box de texto estiver ativo, né? Então aí eu consigo digitar sem ter que ficar adaptando e readaptando. Isso é muito interessante. Agora, naturalmente, eu vou ajustar um pouco essa frase para que caiba tudo no texto. Como eu não estou usando a mesma fonte, os espaçamentos não serão iguais. A dinâmica da digitação não é igual, mas a gente deixa proporcional, né? Como isso daqui se trata de um exercício, eu vou apenas duplicar o texto. Eu não vou copiar o texto e escrever literalmente. Mas por que eu estou duplicando? Para mostrar a vocês que, por exemplo, mesmo sendo um texto corrido, a gente não faz uma caixa de texto e aí eu vou medir o espaçamento entre linhas. Nesse caso específico, o que a gente faz? Linha por linha, porque aí a gente faz a montagem de maneira mais dinâmica. Vale lembrar que esse pôster foi feito numa época que muitas das coisas eram feitas manuais. Então, quando você for jogar o digital, aí você vai tentar fazer um espaçamento de bloco e tal, talvez você perca muito mais tempo. Bom, agora vamos para a parte divertida do trabalho, né? Que é o design. O que é que a gente pode fazer aí? Bom, a gente tem várias possibilidades. Agora, o que é importante de entender nessa palavra design, né? Nesse tipo de tipografia? Ela é uma tipografia essencialmente desenhada, preparada para esse pôster. Então, ao invés de ficar procurando, ai meu Deus, qual é a fonte que eu vou utilizar? Eu vou fazer um desenho. Eu acho que é muito mais prático. Então, vou utilizar a ferramenta Pen Tool e vou contornar por cima numa camada à parte. Lembrando, organização num trabalho, ela é tudo. Então, só relembrando, ó, uma camada para o pôster, uma camada para as fontes. Aí eu acho que todas as tipografias podem ficar numa fonte só, numa camada só. Design em outra camada. E assim sucessivamente. O fundo do pôster em outra camada. Sempre, cada processo, procure transformar numa camada diferente, que isso vai te ajudar a organizar melhor o trabalho, ok? Então, ó, vejam aí que com a ferramenta Pen Tool eu faço, né, o contorno do design. E esse contorno, ele vai ser uma máscara, tá? Então a gente vai pegar a fotografia, como eu falei para vocês, eu peguei a imagem do protagonista, do Jack Nicholson, né? A gente vai colocar por baixo e esse contorno aí do design vai criar uma máscara que a imagem vai ficar cortada e vai ficar ali pronta para ser aplicada. Aí uma coisa que é importante também, como eu não tenho certeza onde eu quero deixar cortado a imagem do design, precisa ser uma máscara que eu consiga movimentar a figura ao redor desse corte. Não pode ser um corte que eu não possa editar. Ok? Então, ó, faça os pequenos ajustes. Você vai fazendo com a ferramenta Pen Tool. Depois você vai fazendo os ajustes com a setinha branca, né? Para ficar tudo alinhado, ficar tudo bacana. Ou, se você preferir, uma coisa mais manual, mais quebrada também. Você fique à vontade, né? Não há obrigação de fazer esses ajustes que eu estou fazendo. Uma vez que a ideia aí é fazer uma espécie de tipografia, né? Manual. E aí, vamos trabalhando agora o restante, né, da tipografia, tá certo? Bom, meus queridos, enquanto eu vou fazendo essa estrutura, né, com a Pen Tool, eu peço que você se inscreva no canal, que você ative as notificações. Toda semana um workshop diferente, uma temática diferente. Todas essas aulas vocês podem pensar como um mini curso, né, acerca de um tema, uma vez que eles são basicamente estruturados como 5 encontros, né? Então fica como um mini curso. E qualquer dúvida, qualquer solicitação, coloque aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em responder, assim como também sugestões, outros softwares, outras temáticas.
por favor, esses vídeos, eles só são úteis se nós tivermos alunos, né? Se tivermos pessoas que realmente são beneficiadas com o conteúdo do vídeo. Então, fiquem à vontade, tá certo? Muito obrigado desde já. Então vamos lá, vamos continuar a parte aqui da Pen Tool. A gente vai fazendo as estruturas, né? Para poder fazer a máscara. Vamos falar um pouquinho de máscara no Illustrator. Por que a gente utiliza a máscara ao invés de fazer o recorte? Ou por que fazer uma máscara no Illustrator e não fazer no Photoshop? Na verdade, muito disso é questão de gosto, né? Você pode fazer a máscara no Photoshop, em qualquer outro software. Mas é muito interessante que quando você trabalha num software de origem vetorial, que você saiba fazer uma máscara de recorte. Por quê? Porque nesse caso específico, já que a gente está utilizando um software vetorial, né, a gente está querendo fazer uma máscara que dê flexibilidade de movimento da imagem bitmap. Nós queremos também, em alguns casos, jogar uma imagem bitmap nessa máscara de baixa resolução, o cliente aprovar e depois a gente jogar uma imagem de alta. Então essa máscara, ela propicia isso. Se você já trouxer uma imagem com recorte e tudo mais feita já no Photoshop, e o cliente pedir uma alteração, por exemplo, é mais difícil. Você vai ter que fazer todo um trabalho. Então, o Illustrator, ele oferece essa solução, que é uma solução até um pouco mais rústica do que no Photoshop, mas ela te dá essa mobilidade de movimento e você mantém a sua imagem original, tá? Então essa é uma sugestão. Você pode, volto a dizer, você pode fazer tudo no Photoshop, ok? Pessoal, vamos abrir aqui a imagem do Jack Nicholson. E aí o que nós vamos fazer? Ó, essa imagem eu peguei na internet. Agora, eu vou deixar ela preto e branco, tá? E vou aplicar um efeito que é o Pixelate, né? Para poder simular o efeito do original, né? Do pôster original, né? Então eu vou deixá-la bem preto e branco, vou tentar tirar o máximo possível das tonalidades de cinza, aplicar um filtro, e aí para deixar esse filtro 100% preto e branco, que é o Pixelate, você vai colocar todos os números iguais, porque aí você vai fazer com que as retículas elas se juntem, né? E aí vai ficar na mesma bolinha preta, ok? Se você não fizer isso, vai ficar como se tivesse em CMYK, e aí cada bolinha em cada local, e isso não é a ideia. Também já vou colorir a imagem, colocando uma camada acima, no modo Multiply, com a cor correspondente do pôster. Vocês lembram que eu falei da gente arredondar os números lá no início do pôster? Então, isso ajuda muito na hora da gente fazer uma fotografia. Como eu quero que fique com a mesma cor do pôster, eu já coloco e aí a coisa fica bem mais fácil, tá? Agora vamos aplicar essa figura, né, do Jack Nicholson. Vamos ver como é que ela fica melhor aplicada dentro desse The Shine. Vamos inserir. Sugiro que insira movimentando, né, de cima para baixo, com o Shift apertado e sem o link. E agora vamos selecionar tanto o desenho quanto a figura. E agora vamos trabalhar aqui a questão de deixar a imagem também uniforme, né? As cores do pôster e a figura, como vocês podem ver. A gente vai usando conta-gotas e vai ajustando, né? Até a gente chegar no denominador comum. Isso é natural quando a gente dialoga com dois softwares, no caso, né? Como Illustrator e Photoshop aqui, né? Então vamos trabalhar agora a questão da máscara, né? Vamos pegar aqui, vamos travar a camada fundo, né? Vamos colocar o objeto para trás para que o desenho, né, que a gente fez do The Shine apareça, né?
Lembrando que está tudo numa mesma camada, camada logotipo. Tá? A gente vai selecionar agora, né, as imagens e vai somente pegar a parte vetorial e aí a gente vai transformar em caminho. Logo em seguida a gente vai selecionar as duas e fazer a máscara de recorte. Tá? Vou fazer novamente, só que dessa vez tirando o Shine, porque eu quero que o Shine fique com a cor preta, ok? Então vou tirar, né, obviamente, da layer caminho, vou só selecionar o D, vou colocar, transformar em caminho, né, as 3 imagens, seleciono as duas e faço o recorte, tá bom? Depois vocês podem ver com um pouco mais de calma, dando pause, né, e treinando aí a questão. E o The Shine eu vou pintar em preto, conforme é o pôster, tá certo, pessoal? E aí, olha só, eu posso movimentar a figura utilizando a setinha branca para ver como é que fica melhor essa imagem. Eu posso aumentar, diminuir. Por isso que eu acho que é muito vantajoso você trabalhar com a questão da máscara no Illustrator, tá? Vou deixar essa imagem também um pouquinho maior, né? E aí nós temos o nosso pôster finalizado. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam treinar esse design de pôster que é muito bacana. E desde já, pessoal, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.